O episódio de Solo Leveling dessa semana não teve tanta ação, mas para compensar, construiu e desenvolveu o mundo, o universo demais. A gente já começou a entender um pouco mais como que funciona a burocracia entre guildas, as raids, né, os grupos que vão para enfrentar, né, os portais e desativar eles, e também, né, como que funcionam os poderes do Sun Jinwoo e como que isso vai afetar ele e o mundo em volta dele, cara. Muito interessante, né? A gente já, né, o episódio final ali do Sun Jinwoo olhando de frente o boss, né, daquele portal, e assim, a gente já sabe que esse boss não vai ser tão difícil para ele. Ele já enfrentou, né, algumas barras pesadas, né? Então, se você comparar, por exemplo, aquele monstro de pedra que saiu, né, do portal, no Dungeon Break, que teve no final do último episódio, ele era um chefe de nível D. E o Sun Jinwoo conseguiu destruir ele, acabar com ele com um único golpe, One Punch Man, né? Uma jogada de uma espada quebrada. Claro que ele estava ali, né, meio enfraquecido, e por conta da batalha com os vários outros heróis que estavam ali, né, aventureiros estavam enfrentando ele, mas a gente já sabe que apesar disso, ele não estava com o escudo, né, a barreira quebrada, e o Sun Jinwoo quebrou com um golpe. E não só isso, mas foi suficiente para praticamente acabar, liquidar com ele. Essa luta, né, eu estimo ali que essa aranha deve estar um nível um pouco mais baixo do que o da cobra que ele enfrentou, ou talvez ele no mesmo nível da cobra. E a gente sabe que ele vai conseguir tranquilamente enfrentar sozinhos e ainda salvar o menino. Mas beleza, vamos pro começo, as explicações dos poderes do Sun Jinwoo no começo do episódio. A gente viu que o cara, logicamente, já tá um garanhão, né? Porque o desenvolvimento dos poderes dele mudaram também fisicamente, a gente pode ver isso de maneira muito clara, né? Nesse início do episódio, como que ele, né, tá ali sendo um sucesso absurdo com as meninas, e a gente pode ver que tem um motivo. Os poderes, né, o atributo de força e tudo deixou ele não só mais sarado, mas também mudou um pouco a estética do personagem. Ele ficou mais fino, mais longilíneo, talvez até um pouco mais alto, né, segundo a irmã dele falou. E cara, é interessante ver que os poderes, né, o desenvolvimento dos poderes dele vão sim afetar ele fisicamente. Então vai chegar alguma hora que ele não vai mais conseguir esconder os poderes dele. E também a gente teve a volta, né, desse personagem Ranking S, um cara muito forte que a gente viu, né, naquele pedacinho único do anime que teve no primeiro episódio. A gente sabe que ele é um guerreiro muito forte. E a gente pode ver também uma coisa interessante, é que nesse mundo, os caçadores Ranking S, os caçadores muito fortes, eles são praticamente celebridades, aparecem na TV, dão entrevistas, como parecendo os atletas mais fortes, né, os atletas mais sensacionais do nosso mundo, como um Cristiano Ronaldo, um Messi. Isso chamou um pouco a atenção, né? A gente conheceu mais os poderes do Sun Jinwoo, e uma coisa interessante que a gente descobriu, confirmou na verdade, que o redespertar dele, essa evolução dele, é algo completamente único. Então assim, existe pessoas que ficam mais fortes, tem um segundo despertar, mas não se sabe, né, pelo menos ele não conhece ninguém que consegue aumentar gradativamente a sua força à medida que ele vai evoluindo de nível, né? Então, literalmente, a gente descobre, né, que se ele, né, fosse tentar mostrar para todo mundo que ele não é mais um ranking e fazer uma medida da força dele, isso chamaria uma atenção absurda. Primeiro porque depois que ele saiu, né, quando ele da dungeon, ele saiu do hospital, uma guilda, né, o pessoal veio tentar medir a força dele para tentar ver se ele tinha tido um segundo despertar. Mas, naquele momento, ele ainda não tinha ganhado nível nenhum, então ele ainda estava com uma força mais baixa de toda a humanidade. 10 de força, praticamente um humano. Se ele fosse sair para tentar medir a mana dele de novo, para tentar
pegar um nível mais alto, isso chamaria muita atenção, porque eles já sabiam que ele não tinha ganhado nível logo depois da dungeon. Então, o que fez ele ganhar nível agora? E ele ia ter que fazer isso de novo no futuro, porque ia ficar mais forte. Então, você está evoluindo em um mundo que todo mundo tem um ranking fixo, que não muda, e os mais fortes já são celebridades. Alguém, sendo o único da humanidade, que consegue, né, evoluir de nível, ele ia chamar muita atenção, ele ia perder a paz. E ele, nesse momento, ele está querendo continuar desenvolvendo e conhecendo os poderes dele um pouco mais para depois sim, né, quem sabe, mudar o ranking dele, ver o que acontece. Mas aí gera um problema. A gente vê que ele, assim como o Homem-Aranha, também precisa pagar as contas de casa. E ser um ranking dá muito pouco dinheiro. Então é muito difícil ele ser aceito por guildas ou por grupos para ir em dungeons de nível mais altos, mesmo a gente sabendo que ele agora consegue enfrentar essas dungeons tranquilamente, né? Mas, mesmo assim, existe toda uma burocracia e quando a gente para pensar isso, faz sentido. Porque você tá ali como se fossem atletas, né, sendo contratados para cumprir um jogo, uma missão, como se fossem freelancers, né? Cara, existe, né, todo um cuidado que tem que ter para não ter mortes desnecessárias, para ter segurança no trabalho, segurança, né, o máximo possível que possa ter. Então você colocar um limite, ou então colocar uma burocracia, por exemplo, só dá para você ir um ranking, né, só dá para você ir em um portal, né, de nível A, B, C, dependendo do seu nível, e tem um mínimo de pessoas que tem que estar nesse grupo para você poder entrar, né? E faz sentido. E isso já é uma coisa que chama a atenção do Sung Jin-woo, porque quando ele é chamado, né, para poder ir nessa raid, não tem nenhum healer. Isso ali deu uma pulga atrás da orelha dele, porque, cara, não é normal você ir numa raid sem, né, um healer. E eles fazendo ele assinar toda aquela papelada também, davam para entender que ia ter alguma coisa esquisita. E ele, claro, né, sabia, porque esse tipo de pessoa, essas pessoas sacanas existem em todo lugar. E a alguma hora a gente ia encontrar caçadores, né, filhos da mãe. Como ele já tinha sido avisado, e também a experiência dele mandava, né, dizia, ele ia enfrentar e ia acabar encontrando essas pessoas. E esse portal não é um portal muito forte, apesar de ser grande. A percepção dele ajudou muito, né, para poder identificar de onde os monstros vinham. Ele claramente consegue com um calcanhar matar, né, esses formigas de nível mais baixo, mas isso não é o suficiente, né, até porque ele está fazendo um profile baixo para ninguém saber que ele é tão forte quanto ele é. Ele vai pegar eles de surpresa, talvez teria dificuldade se ele tivesse que enfrentar eles tudo de frente, não sei, a gente vai ver isso provavelmente no próximo episódio. Mas é interessante, né, você perceber que o plano deles era em todo momento fazer com que o Sung Jin-woo, né, e o outro menino mais fraco, que não é do grupo deles, morressem por um acidente, para eles poderem ter mais dinheiro e conseguir todas as coisas, né, sem precisar dividir aquele pagamento que teriam que ter. E a gente vê ele falar um pouco de algum irmão muito forte, muito poderoso. É uma coisa que a gente vai descobrir mais, né, talvez no próximo episódio. Mas o que chamou a atenção, né, nesse episódio é que a gente conheceu mais realmente sobre o mundo, os poderes do Sung Jin-woo e sobre tudo que acontece, né, na parte burocrática, na parte por trás dos panos, dessas raids, desses grupos que vão enfrentar, né, os portais. E o final do episódio, logicamente, deixa, né, com um gancho dos caras, filhos da mãe, abandonando o Sung Jin-woo, fechando a entrada, né? E o Sung Jin-woo se preparando para enfrentar, né, essa aranha extremamente forte, muito interessante. Vai ser uma batalha massa, o episódio que vem promete, né, um acerto de contas, né, com aqueles babacas e também, claro, acabar com esse chefe. E é isso. Se você está curtindo esses vídeos, por favor, não esquece de conferir o vídeo aqui do lado do último episódio, né, análise do último episódio. Isso me ajuda demais. Valeu, falou!